Talvez hoje você esteja cansado. Cansado de lutar, cansado de esperar, cansado de carregar um peso que parece grande demais para o seu coração. Em meio a tantas preocupações, decisões difíceis e noites silenciosas, existe uma pergunta que ecoa dentro da alma humana desde os tempos mais antigos: de onde virá o meu socorro? O Salmo 121 começa com uma frase simples, mas profundamente poderosa. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? Essas palavras não foram escritas por alguém vivendo dias fáceis. Elas nasceram da caminhada, da incerteza, do perigo e da necessidade de confiar em algo, ou melhor, em alguém maior do que qualquer circunstância. Hoje, convido você a caminhar comigo por esse salmo, não apenas para ouvi-lo, mas para sentir, refletir e permitir que ele fale diretamente ao seu coração. Respire fundo, acalme sua mente e permita que esta mensagem encontre um lugar dentro de você. Quando tudo parece instável, quando o medo tenta dominar e as respostas não aparecem, para onde você tem elevado os seus olhos? Você tem olhado apenas para os problemas, para as montanhas de dificuldades, ou tem conseguido enxergar além delas? Essa é a pergunta que o Salmo 121 nos convida a responder, não com palavras, mas com a postura do nosso coração. O Salmo 121 faz parte dos chamados cânticos de romagem, ou cânticos de peregrinação. Eram salmos entoados pelo povo de Israel enquanto subiam até Jerusalém para adorar ao Senhor. Essa subida não era apenas espiritual, era literal. Jerusalém ficava em uma região elevada, cercada por montes. O caminho era longo, cansativo e muitas vezes perigoso. Havia riscos de assaltos, animais selvagens, mudanças climáticas repentinas e o desgaste físico da jornada. Quando o salmista diz: "Elevo os meus olhos para os montes", ele não está falando apenas de uma paisagem bonita, ele está descrevendo um momento de vulnerabilidade. Os montes representavam tanto o desafio quanto a esperança. Eles simbolizavam o caminho até a presença de Deus, mas também os perigos do percurso. E então surge a pergunta: de onde me vem o socorro? Essa pergunta é profunda, porque ela revela algo muito humano: o reconhecimento de que não somos autossuficientes. Quem nunca se sentiu assim? Você começa um novo caminho, um novo projeto, uma nova fase da vida. No início, tudo parece animador, mas com o tempo, o cansaço chega, os obstáculos surgem, as dúvidas aparecem, e então você se pergunta em silêncio: será que eu vou conseguir? Quem vai me ajudar? Até quando vou aguentar? O Salmo 121 não ignora essas perguntas. Pelo contrário, ele começa exatamente aí, no ponto em que a força humana encontra seu limite. O meu socorro vem do Senhor. Logo após a pergunta, o salmista responde com uma declaração que muda tudo. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Essa frase não é poética por acaso, ela é estratégica. O salmista poderia dizer que o socorro vem dos montes. Afinal, muitos povos da época acreditavam que deuses habitavam nos altos lugares. Mas ele faz questão de afirmar algo diferente. O socorro não vem da criação. O socorro vem do Criador. Aquele que fez o céu e a terra não está limitado pelo que foi criado. Ele não se cansa, ele não se confunde, ele não falha. Quando tudo parece grande demais para você, lembre-se: aquele que te socorre é maior do que qualquer monte diante dos seus olhos. Repare como o salmista constrói confiança. Ele não diz apenas que Deus ajuda, ele diz quem Deus é. O Deus que te guarda é o mesmo que criou os céus. O Deus que cuida dos seus passos é o mesmo que sustenta a terra. Isso muda completamente a forma como encaramos os desafios. Você pode até não controlar as circunstâncias, mas serve a um Deus que governa sobre todas elas. Não deixará vacilar o teu pé. O Salmo continua dizendo: não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não dormitará. Aqui somos lembrados de algo essencial.
O cuidado de Deus é constante. Durante uma peregrinação, vacilar o pé podia significar uma queda grave. Em terrenos íngremes e irregulares, um pequeno deslize era suficiente para causar ferimentos sérios. Espiritualmente, também é assim. Quantas vezes sentimos que estamos prestes a cair? Quantas vezes nossa fé parece escorregar? O salmista nos assegura: Deus não apenas observa de longe, Ele guarda cada passo. O texto diz algo ainda mais forte: eis que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Diferente de nós, Deus não se cansa, Ele não precisa descansar. Ele não perde o controle nem por um instante. Enquanto você dorme, Ele vela. Enquanto você chora, Ele observa. Enquanto você não entende, Ele já preparou o caminho. Isso traz uma paz profunda ao coração aflito. Talvez hoje você esteja se sentindo sozinho. Talvez ache que ninguém percebe sua luta. Talvez pense que suas orações não estão sendo ouvidas. Mas o Salmo 121 declara algo que precisa ser ouvido com o coração aberto. Deus não tira os olhos de você. O guarda de Israel não dorme. E se ele não dorme, então você nunca está desamparado. Mesmo quando tudo está silencioso, mesmo quando não há respostas imediatas, mesmo quando o caminho parece longo demais. Neste primeiro momento do Salmo 121, aprendemos algo fundamental. A jornada da fé começa quando reconhecemos que precisamos de socorro. Elevar os olhos para os montes não é um ato de desespero, é um ato de consciência. É entender que há desafios, mas há um Deus maior do que todos eles. Antes de seguir adiante, reflita: para onde você tem direcionado o seu olhar? Se esta mensagem já está falando com o seu coração, inscreva-se agora no canal para continuar caminhando conosco e compartilhe para espalhar o Evangelho. Aqui, toda semana, você encontrará mensagens que acalmam a alma, fortalecem a fé e lembram você de que nunca está sozinho. Existe um tipo de cansaço que não é apenas físico, é o cansaço da alma. Aquele que vem depois de tentar ser forte por muito tempo, depois de sorrir quando, por dentro, tudo parece frágil. Há momentos em que seguimos em frente, mas o coração está pesado. Seguimos trabalhando, cuidando, lutando, mas silenciosamente surge o medo de falhar, de cair, de não aguentar. É exatamente nesse ponto que o Salmo 121 continua a nos conduzir com palavras suaves e firmes ao mesmo tempo, como alguém que segura nossa mão e diz: você não está sozinho. Se Deus realmente cuida de nós, como esse cuidado se manifesta no meio da caminhada? Ele está atento aos detalhes da nossa vida diária ou apenas aos grandes acontecimentos? O Salmo 121 responde essa pergunta de forma clara, pessoal e profundamente consoladora. O texto prossegue declarando: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Aqui, o salmista muda o tom. Se antes ele falava de montes e caminhos, agora ele fala de proximidade. Deus não é apresentado como alguém distante, observando tudo do alto. Ele é descrito como sombra à direita. No contexto do Oriente Médio, a sombra não era apenas conforto, era proteção vital. O sol forte podia causar desidratação, exaustão e até a morte. Dizer que Deus é sombra significa afirmar que Ele caminha tão perto que sua presença cobre, refresca e protege. Pense nisso por um instante. Deus não vai apenas à frente abrindo o caminho. Ele caminha ao seu lado. Quando você não percebe, Ele está ali. Quando você não sente, Ele continua ali. Quando você acha que foi esquecido, Ele permanece fiel. Essa imagem muda completamente nossa percepção da fé. Não se trata apenas de acreditar em Deus. Trata-se de andar com Ele. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O salmo continua: de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Essa frase carrega um significado profundo. Ela representa proteção em todo o tempo.
O dia, com seus perigos visíveis, a noite, com seus medos invisíveis. Durante o dia, enfrentamos pressões externas, problemas, responsabilidades, cobranças, desafios. À noite, enfrentamos o que ninguém vê: ansiedades, pensamentos acelerados, lembranças dolorosas, inseguranças. O salmista afirma que Deus guarda em ambos os momentos. Quantas vezes você já perdeu o sono por causa de preocupações? Quantas noites sua mente não conseguiu descansar, mesmo com o corpo exausto? O Salmo 121 nos lembra que o cuidado de Deus não tem horário. Ele não funciona apenas em horário comercial. Enquanto você luta durante o dia e enquanto sua mente luta durante a noite, Deus continua guardando você. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. Aqui, o cuidado ultrapassa o físico, ele alcança o interior. Deus não se preocupa apenas com o que acontece fora de você. Ele se importa com o que acontece dentro de você. Quantas vezes o maior mal não foi uma situação externa, mas algo que feriu a alma? Uma palavra dura, uma decepção, uma perda, um abandono. O salmista nos lembra que Deus guarda aquilo que ninguém mais consegue tocar, a essência do nosso ser. Gatilho mental, segurança espiritual. Essa promessa traz descanso ao coração. Mesmo quando as circunstâncias não mudam imediatamente, mesmo quando a resposta parece demorar, nossa alma pode permanecer guardada. E uma alma guardada consegue atravessar tempestades sem se perder nelas. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Essa é uma das declarações mais completas de cuidado em toda a Bíblia. Saída e entrada representam todos os movimentos da vida, começos e fins, decisões e retornos, mudanças e permanências. Nada fica fora do alcance da proteção divina. Note as palavras finais: desde agora e para sempre. Isso significa que sua história não está solta no acaso. Ela está guardada nas mãos de um Deus atento. Talvez você esteja vivendo um tempo de transição, saindo de algo que machucou, entrando em algo que ainda dá medo. O Salmo 121 declara com firmeza: Deus está tanto na saída quanto na chegada. Ele não te abandona no meio do caminho. Ele não solta sua mão quando o medo aparece. Se hoje você sente insegurança sobre o futuro, lembre-se: quem guarda seus passos já está lá na frente esperando por você. Neste segundo momento do Salmo 121, aprendemos que o cuidado de Deus não é distante, nem genérico. Ele guarda seus passos, seus dias, suas noites, sua alma, seus começos, seus fins. Tudo está debaixo de um cuidado amoroso, constante e eterno. A pergunta que fica é: você tem descansado nessa proteção ou ainda tenta carregar tudo sozinho? Há momentos na vida em que o maior perigo não está do lado de fora. Não é o que acontece ao nosso redor, mas o que começa a acontecer dentro de nós. Silenciosamente, a esperança enfraquece, a fé oscila, o coração se cansa de esperar. Por fora, seguimos vivendo. Por dentro, lutamos para não desistir. É exatamente nesse ponto que o Salmo 121 nos conduz a um nível ainda mais profundo do cuidado de Deus. Um cuidado que não se limita ao caminho, ao corpo ou às circunstâncias, mas que alcança o lugar mais sensível do ser humano, a alma. Se Deus guarda nossos passos, se Ele guarda nossos dias e noites, o que significa, na prática, Deus guardar a nossa alma? E mais ainda, como permanecer inteiro por dentro quando tudo ao redor parece instável? Essa é uma das verdades mais poderosas reveladas neste salmo. Desenvolvimento. Guardará a tua alma. O salmista declara com firmeza: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Essa afirmação carrega uma profundidade que muitas vezes passa despercebida, porque na maioria das vezes pedimos a Deus livramento externo, de problemas, doenças,
perdas e perigos visíveis. Mas Deus vai além. Ele não apenas protege o que pode ser visto, ele guarda aquilo que sente, que sofre, que carrega memórias e emoções. A alma é o lugar das nossas dores mais profundas. É onde ficam as marcas do passado. É onde moram os medos que não contamos a ninguém. E é exatamente ali que Deus decide agir. Quantas feridas você carrega que ninguém vê? Quantas batalhas você enfrenta em silêncio? Talvez você já tenha superado a situação, mas não superou o sentimento. Talvez o tempo tenha passado, mas a dor ainda ecoa. O Salmo 121 nos lembra que Deus não ignora essas dores invisíveis. Ele guarda a alma para que ela não se perca no caminho. A alma e o desgaste da caminhada. Durante uma peregrinação longa, o cansaço não afetava apenas o corpo, ele afetava a mente, o ânimo, a vontade de continuar. Espiritualmente, acontece da mesma forma. Não são apenas os problemas que nos fazem parar, é o acúmulo de frustrações, é a sensação de orar e não ver respostas imediatas, é o medo de confiar novamente. O salmista reconhece esse risco e afirma: Deus guarda a alma para que ela não desista antes de chegar ao destino. Isso significa que mesmo quando você sente que está fraco, Deus está trabalhando para preservar aquilo que te mantém vivo por dentro. Você pode até chorar, pode até se sentir cansado, mas sua alma não está abandonada, ela está sendo guardada. O Senhor guardará a tua saída. O texto continua afirmando: o Senhor guardará a tua saída. Sair, muitas vezes, é mais difícil de que ficar. Sair de um ciclo de dor, sair de uma relação que machucou, sair de uma fase de medo, sair de uma versão antiga de si mesmo. Toda saída gera insegurança, porque sair significa deixar algo conhecido, mesmo que doloroso. O salmista nos assegura que Deus não apenas protege quando entramos em algo novo, mas também quando precisamos deixar algo para trás. Talvez hoje você esteja tentando sair de algo que prende sua alma. Um sentimento de culpa, uma lembrança pesada, um medo constante. O Salmo 121 declara: Deus guarda sua saída para que você não carregue pesos desnecessários para o próximo capítulo da sua vida. E a tua entrada? O texto segue dizendo: e a tua entrada? Se sair é difícil, entrar também é. Entrar em um novo começo, entrar em uma nova responsabilidade, entrar em uma fase desconhecida. Entrar exige fé, exige confiança, exige coragem. O salmista afirma que Deus guarda esse momento também. Isso significa que você não entra sozinho, você não começa nada desamparado. Deus não apenas fecha portas antigas, Ele prepara o coração para novas portas. Ele cuida para que sua alma esteja inteira ao atravessar cada limiar da vida. Desde agora e para sempre. O Salmo finaliza com uma das promessas mais fortes: desde agora e para sempre. Essa frase elimina qualquer dúvida sobre a duração do cuidado divino. Não é um cuidado passageiro, não é limitado a uma fase específica, não depende de seu desempenho espiritual. Começa agora, no meio da sua luta atual, e se estende para sempre, além do que você consegue imaginar. Quando entendemos isso, nossa perspectiva muda. A dor não é o fim da história. O cansaço não define o destino. O medo não tem a palavra final. Existe um cuidado eterno sustentando sua jornada. Talvez você esteja vivendo um momento em que sua alma pede descanso. Não descanso físico, mas descanso interior. O Salmo 121 nos revela algo poderoso. Deus não apenas guarda o caminho, Ele guarda quem caminha. Ele protege sua fé quando parece frágil. Ele sustenta sua esperança quando parece pequena. Ele cuida do seu coração quando ninguém mais percebe a luta. Se hoje você sente que está no limite, saiba, sua alma está nas mãos de um Deus que não falha. Neste terceiro bloco, aprendemos que o cuidado de Deus atinge o nível mais profundo da nossa existência. Ele guarda aquilo que sentimos, aquilo que tememos, aquilo que tentamos esconder. Nada passa despercebido aos seus olhos. A reflexão que fica é simples, mas profunda. Você tem permitido que Deus cuide da sua alma
ou ainda tenta se proteger sozinho? Chegar ao fim de uma jornada não significa que todas as perguntas desapareceram. Às vezes, significa apenas que aprendemos a caminhar com elas. Depois de subir os montes, depois de enfrentar o cansaço, depois de confiar cada passo, cada dia, cada noite, chegamos às últimas palavras do Salmo 121. Palavras que não soam como um ponto final, mas como um abraço contínuo. Desde agora e para sempre. É como se Deus estivesse dizendo: eu estive com você no começo, estou com você agora, e continuarei com você em tudo o que ainda virá. Se Deus promete cuidar desde agora e para sempre, por que ainda temos tanto medo do futuro? O que nos impede de descansar completamente nessa promessa? E como transformar essa verdade bíblica em uma postura diária de confiança? O cuidado que atravessa o tempo. O Salmo 121 termina apontando para algo maior do que o momento presente. Ele rompe a barreira do agora e nos conduz para uma dimensão eterna. Quando o salmista diz desde agora e para sempre, ele nos lembra que o cuidado de Deus não é reativo, mas contínuo. Deus não age apenas quando algo dá errado. Ele age antes, durante e depois. Antes, preparando o caminho. Durante, sustentando os passos. Depois, ensinando e restaurando. Essa promessa atravessa o tempo porque Deus não está preso ao tempo. Nós vivemos presos ao e se? E se eu falhar? E se eu perder? E se não der certo? Deus vive no eu estarei. Eu estarei contigo. Eu estarei te guardando. Eu estarei sustentando você. Essa diferença muda tudo. O futuro sobre a guarda de Deus. O medo do futuro nasce da incerteza, mas a fé nasce da confiança em quem governa o futuro. O Salmo 121 não promete uma vida sem desafios. Ele promete algo maior. Uma vida acompanhada por Deus em todos os desafios. Isso significa que o amanhã não é um território desconhecido. Ele já está sob vigilância divina. Gatilho mental, antecipação positiva. Imagine viver sabendo que seus próximos passos não estão soltos no acaso, que suas decisões não estão fora do alcance do cuidado de Deus, que mesmo os erros podem ser transformados em aprendizado. Essa consciência não elimina a responsabilidade, mas elimina o desespero. O Senhor guardará a tua vida. Ainda que essa frase não esteja explícita em todas as traduções, ela está implícita em todo o Salmo 121. Deus guarda a vida como em todo, não apenas momentos espirituais, não apenas dias bons, mas a vida real, com suas rotinas, pressões e escolhas difíceis. Ele guarda quando você entende e quando não entende, quando você está confiante e quando está frágil. Isso significa que você não precisa se esconder de Deus quando se sente fraco. Você pode se aproximar exatamente como está, porque o cuidado dele não depende da sua perfeição, mas do amor dele. A maturidade espiritual que o Salmo 121 ensina. Ao longo desses 4 blocos, percebemos uma progressão espiritual. Primeiro, aprendemos a erguer os olhos. Depois, aprendemos a confiar no cuidado constante. Em seguida, aprendemos que Deus guarda a alma. Agora, aprendemos a descansar no tempo eterno de Deus. Isso é maturidade espiritual. Não é a ausência de medo. É a presença da confiança mesmo com o medo. A fé madura não pergunta mais apenas por que isso está acontecendo comigo. Ela passa a perguntar o que Deus quer formar em mim através disso. O Salmo 121 não muda apenas circunstâncias, ele muda a forma como caminhamos nelas. Talvez hoje você esteja olhando para frente com o coração apertado. Talvez o futuro pareça incerto. Talvez você esteja cansado de lutar. Então, escute com atenção esta verdade final do Salmo 121. Você não está sozinho no tempo.
O Deus que te ajudou no passado é o mesmo que te sustenta no presente e é o mesmo que já está cuidando do seu futuro. Antes que o medo chegue, ele já está lá. Antes que a dor apareça, ele já está lá. Antes que você pense em desistir, ele já está lá. O Salmo 121 nos ensina a viver com os olhos erguidos, o coração guardado e a alma em descanso. Ele nos convida a parar de lutar sozinhos e a confiar plenamente em um Deus que não dorme, não falha e não abandona. A reflexão final é simples, mas transformadora. Se Deus cuida de você desde agora e para sempre, por que não descansar hoje? Se esta mensagem falou com o seu coração, inscreva-se no canal agora para continuar recebendo conteúdos que fortalecem sua fé e trazem paz para sua alma. Deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra e permaneça conosco nessa jornada de confiança em Deus.